que estava assim, uma situação muito precária, muito ruim, né? Então a gente identificou algumas casas, a gente acabou trazendo uma reforma, um conforto um pouquinho melhor, mas faltava uma pia, faltava o telhado que estava vazando, o banheiro que não estava adequado, pintamos a casa, fizemos esse trabalho no final do ano. E na verdade, eu quero que continue esse trabalho. Eu acho que a igreja está no DNA dela. Quando Jesus instituiu o corpo diaconal, que está registrado em Atos dos Apóstolos, ele instituiu o corpo diaconal, que era o trabalho social, não é? Então o nosso trabalho principal é o trabalho religioso, que é levar a pessoa a ter um encontro com Jesus, né, espiritual, na verdade, não é religioso, é espiritual, mas a área social é parte da igreja. A gente precisa fazer o trabalho social. Então a nossa igreja faz um bom trabalho social. Como eu disse, não é tudo que eu gostaria. Eu tenho uma visão bem grande sobre trabalho social. E vocês têm voluntários da igreja que participam desse trabalho social? Tem. E são pessoas fixas que fazem esse trabalho ou são pessoas que entram e saem? Entram e saem, não, assim? Tem pessoas fixas e tem pessoas que entram e saem. O trabalho social realmente é importante. E eu tenho um trabalho que é social. Tem comunidades fixas, assim, que vocês têm... que a gente atende? Comissões dentro da igreja, fixas, assim? Tem um grupo que só cuida dessa área. Não é? E outras pessoas estão chegando, graças a Deus estão chegando, porque o trabalho social, o leque dele é muito grande. A gente não vai dizer que é infinito, porque não é infinito, mas ele é muito grande. Quanto mais você faz um trabalho social, mais necessidades você vai encontrar nas pessoas para você atendê-las, né? Mas a gente faz um trabalho na igreja que eu acho incrível, eu acho lindo. Nós temos em torno de 15 ônibus. Acabamos de falar que completamos aí 20 anos de um templo novo e fizemos uma programação de 8 noites. Como é que uma pessoa que ganha 2, 3 salários mínimos, que tem 2, 3 filhos também, como é que ele consegue vir para a igreja todas as noites? Não consegue. Se ele for gastar esse dinheiro com transporte, ele não tem no seu orçamento poder para pagar isso. Eu acho esse trabalho, Juno, de uma inclusão social muito grande. Porque a pessoa vem em todas as programações, ela vem em todos os cultos que ela quiser e não paga. Não é? Então é uma inclusão social. A pessoa se sente parte também do meio, né? Porque a gente consegue trazer a pessoa para a igreja. Isso é um trabalho social bonito. A gente gasta um bom dinheiro com isso e traz as pessoas de graça. O templo aqui, a Casa de Deus, na Leonardo Cavalcante, como é a estrutura desse templo? Como é que é? Para quem não conhece esse templo por dentro. Ah, que legal. Como é essa estrutura? Quem entra aqui pela Leonardo Cavalcante, o que vai encontrar ali dentro? Ali, quando você entra pela Leonardo Cavalcante, você dá já no templo, onde os cultos acontecem, onde as grandes reuniões acontecem. É o templo ali, que cabe entre torno de 1.300, 1.400 pessoas. Tem ali também um berçário, a gente faz questão que tenha uma condição boa para as mães amamentar e assistir o culto com a criança dormindo ali, tem berços, etc. Nós temos uma galeria boa. Depois você tem o andar abaixo do templo, nós temos a escola bíblica, o andar da escola bíblica, onde tem livraria, nós temos uma lanchonete e tem muitos banheiros, aliás, tem banheiros em cima também, tem muitos banheiros embaixo e temos muitas salas embaixo, salas grandes, temos cozinha, temos também toda a área de escritório, tem o escritório dos pastores, da administração da igreja, tem da comunicação, do pessoal que cuida da filmagem, tem os estúdios ali de filmagem que a gente tem. Então, ou seja, nesse andar tem toda a estrutura que a igreja tem para fornecer a condição para os ministérios trabalharem. E depois embaixo a garagem. Não é grande, mas ajuda bastante. Nós temos uma garagem. Quantas vagas essa garagem? A garagem pode colocar uns 100 carros, 90 carros, em torno disso. Algumas pessoas elas conseguem estacionar ali. É pouco, né? A gente aluga alguns estacionamentos em volta da igreja para dar o suporte para os membros. E quantos cultos são feitos aí por semana? Então, sabe, Júnior... Qual é a programação de vocês? É uma boa pergunta também, porque a nossa igreja é uma igreja ministerial. Quando a gente fala de igreja ministerial, é a igreja que trabalha muito com temas. Eu tenho ministério para família, eu tenho para casais, na família tem vários. Tem curso de noivo, tem
curso para gestante, tem educação dos pais, na verdade, educando os pais para poder tratar dos filhos, tem do recém-casado, tem da crise dos 10 anos, sei lá, dos 5 anos, tem muito trabalho, tem a oficina dos casais. Então, como a nossa igreja é uma igreja ministerial, tem vários, tem para jovem, tem para adolescente, tem para empreendedores, tem para quem quer ser empreendedor, tem cursos de capacitação, tem muita coisa que acontece durante a semana. Tem escola de música que acontece do lado da igreja, que a igreja é parceira, não é que ela é parceira, ela que formou esse colégio. Então a gente tem muitas coisas acontecendo, então ela é ministerial. Tem muitos cultos que acontecem em casas, em lugares, nas cidades, em Várzea Paulista, Campo Limpo, em Jundiaí, muitos cultos que acontecem toda semana, quase todos os dias. Nós temos cultos. Mas na igreja, a gente tem, no domingo, a gente tem o sábado à noite, que é a escola bíblica, e depois da escola bíblica tem um culto jovem. No domingo de manhã, às 10 horas da manhã, falando da escola bíblica, começa às 7 da noite. Depois o culto jovem começa às 8h30. Aí depois, no domingo, às 9 horas da manhã, começa uma outra escola bíblica, para quem quer vir só no domingo. E às 10 horas começa o culto, que a gente tem o culto domingo da manhã às 10 horas, vai até às 11h30. E nesse período do culto tem a escola bíblica para as crianças. Para os pais ficarem tranquilos, os filhos têm uma escola bíblica para eles. Aí, à noite, às 19 horas, a gente tem um outro culto. E durante esse culto tem a gente chama do culto infantil. As crianças que vêm para a igreja, aí não é uma escola bíblica, mas é um culto para elas. E tem em todas essas reuniões, o berçário fica atendendo as famílias. E na segunda-feira à noite, a gente tem um culto de milagres, que a gente chama de Noite da Vitória. A gente foca esse culto para aguçar a fé da pessoa, para acreditar que Deus tem algo de bênção para a vida dela, como é promessa da Bíblia, como promessa do Senhor Jesus. Então a gente foca em milagres. É exatamente isso que a gente tem. A Igreja Batista tem alguma coisa para pastores mirins, crianças, por exemplo, que se interessam em ser pastores, ver o pastor ali fazendo culto e gostam daquilo e querem ser pastores e se interessam. Tem alguma criança que se interessa e vocês têm algo desse tipo e essas crianças, curso para isso? Vocês têm alguma coisa assim, na verdade, nível, não algum estudo? Não é nada específico, assim, direcionado para dizer assim, eu vou pegar essa criança... Como na Igreja Católica tem o seminário, por exemplo? Então, eu tenho seminário, mas não para criança. Né? Eu tenho seminário já para pessoa de 18 anos. 18 anos. Por quê? Porque todo o trabalho que a gente faz, a criança ela vai pegando o amor a Deus e à igreja. Então, todo o trabalho. Então, a gente tem, por exemplo, eu disse, tem escola bíblica para criança. Então, o conceito de igreja, o conceito cristão, já vai sendo imprimido na vida dela. Então, quando ela chega na fase adolescente, que está pensando no que vai ser na vida, então se dispõe, aparece adolescentes que cresceram na igreja, que querem ser missionários, que querem ser evangelistas, que querem ser pastores. Então, eles se aproximam. E, por outro lado, a gente abre a porta para que eles trabalhem na igreja. Então, eles trabalham no Ministério de Recepção, trabalham no Ministério de Ação Social, que você falou agora, trabalham dentro dos adolescentes, tem um ministério que chama Forjador, eles criam pessoas que gostam de tocar, que gostam de apresentar, e aí eles vão se desenvolvendo de forma automática, de forma natural, porque o chamado, Júnior, a pessoa tem que descobrir o chamado dela. A gente dá condição para ela descobrir o chamado. Então, quando ela descobrir o chamado, não é como uma profissão, porque a gente fica com mais resistência, porque quando você descobre uma profissão de engenheiro, ou, sei lá, de administrador de empresa, ele já foca e vai. Esse aqui não é uma quantidade de renúncia muito grande para você viver o ministério. Então, nesse processo todo, ele vai vendo se ele vai conseguir renunciar. Porque ele renuncia o tempo, renuncia, às vezes, algumas diversões, não somos contra, mas por causa da exigência do ministério, então ele vai aprendendo como é que é o ministério, para ver se vale a pena ele pagar aquele preço. Como é que o Clóvis lá atrás descobriu que seria pastor um dia? Rapaz, é incrível isso, né? Eu me lembro, minha mãe e meu pai vieram para a igreja evangélica quando eu tinha 2 anos, fazia um bocado de tempo, mais de 50 anos. E
Eles vieram para a igreja, eu cresci na igreja evangélica, né? Eu fui batizado na igreja católica, mas eu cresci na igreja evangélica, com uns 2 anos já, então eu me envolvi muito, porque minha mãe e meu pai sempre foram muito intensos dentro da igreja. Eles eram com a igreja católica assim, e eles na igreja evangélica continuaram, eles eram muito intensos, iam de forma contínua, não iam de vez em quando, ou quando achavam que deviam ir, eles iam em todas as programações e estavam sempre na igreja. Então eu cresci nesse ambiente. Então eu também cresci, me desenvolvi, fui professor logo de criança, fui coordenador do Ministério de Adolescentes, de Jovens, me envolvi com a música, me envolvi com pregação. Com 14 anos eu já pregava em casas, né? Então fui crescendo nisso. Mas eu me lembro de uma ocasião, estava tendo um encontro de pastores lá